Olá, chocolateiros, chocolatras, chocolovers. Estamos de volta com mais um episódio do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolate. Mais uma vez aqui com um episódio especial. E hoje a gente vai tratar de um assunto que é um assunto que vai, acho que, interessar a todos que acompanham nosso podcast, que é cacau de qualidade, né? A gente está gravando esse podcast no dia 11 de junho, só para situar vocês, porque o que aconteceu hoje? Foi até meio provincial a gente estar gravando isso hoje, que hoje lá na Câmara dos Deputados teve um debate, né, entre os deputados e teve ali algumas instituições aí do setor de cacau debatendo exatamente sobre essa questão da qualidade da cacauicultura brasileira. Projetos, incentivos, como é que a gente vai crescer com relação a esse assunto. E eu já chamo essa atenção para quem nos acompanha, né, para os produtores de cacau que acessam aqui o nosso site. A chavinha está virando, amigos. Vamos pegar esse bonde aí, né? Não vamos perder aí essa oportunidade. E exatamente para explicar, né, que oportunidade é essa, que portas são essas que podem acabar se abrindo, eu vou trazer aqui o conhecimento do João Tavares, ele que já é produtor de cacau de qualidade, ele que já tem uma experiência aí, né, nesse caminho das pedras da cacauicultura. Então aqui hoje temos João Tavares, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast, ao site Notícias Agrícolas. Agradeço o convite, né, e cumprimento a todos que estão ouvindo aí o podcast hoje. E essa coisa da qualidade realmente esse é o caminho. Pelo menos esse foi o caminho que escolhemos lá na Leolinda e é o que viabiliza, na verdade, a nossa sustentabilidade, né, toda a parte ambiental, social e econômica, porque o tripé da sustentabilidade, a base realmente é econômica. E certamente, se não tivesse ido por esse caminho, hoje eu sinceramente não sei nem se estaria mais na atividade. A lavoura enfrenta desafios grandes, né? E a qualidade realmente ela está disponível para o produtor, é uma agregação de receita significativa. No caso específico da Leolinda, ela chega a 100%, né, em média. E é uma questão só de dedicação. Os mercados estão aí, o mercado é muito maior do que parece, porque o mercado nacional ainda está em formação, mas já é um mercado, eu diria que ele está hoje começando realmente a tomar corpo, mas lá fora esse é um mercado muito grande, então tem muitas oportunidades aí para muitos. Talvez não seja essa oportunidade para todos, né? Porque a lavoura é muito grande. É preciso criar associações, né, cooperativas, né, para poder fazer com que essa oportunidade chegue a mais pessoas, né? Mas esse é o caminho, sem dúvida nenhuma, esse é o caminho. Quem prova um chocolate de qualidade, dificilmente quer voltar a comer um chocolate com manteiga, gordura hidrogenada, né, com sabor de açúcar ou de leite. Né? O sabor do cacau realmente encanta. Essa questão do alimento de qualidade, qual que foi o primeiro momento? Eu vou contar um breve relato. Qual que foi o primeiro momento que eu percebi dentro do agronegócio de que como a qualidade faz diferença? Tá? No outro podcast nosso, a gente entrevistou, né, um representante da Suplicy Cafés, né? E ele disse o seguinte: você imagina que questão de 10 anos atrás as pessoas tinham que separar a sujeira que vinha num pacote de feijão. E na hora, eu lembrei que a minha mãe fazia isso, né, quando eu era criança. Tinha que ficar separando feijão por feijão, né? E hoje em dia é muito difícil você ver um feijão que vem ali com sujeira, com feijão misturado, com qualidade misturada. E eu sempre trago esse relato, né, de como os alimentos evoluíram ao longo do tempo sem a gente perceber, né? E como que foi a história da evolução da qualidade no cacau? Como é que foi essas mudanças, né? A hora que as pessoas começaram a perceber, opa, não é mais aquele mesmo processo de antigamente.
Eu vejo que há uma mudança, né, na alimentação por parte de toda a sociedade, né, do mundo inteiro, na verdade, né? Então, hoje não é mais a quantidade, é a qualidade, né? Principalmente produtos como café, vinho e chocolate, né? Aquilo, além de ser um produto que... Porque o chocolate muito se fala, né? Essa questão do açúcar que compõe, né, o chocolate. Eu digo sempre que do cacau só se fala bem, né? Mas você pode ter chocolates com teor de cacau, teor de açúcar bem menor, né? Quando você tem um produto de qualidade, você não precisa adicionar tanto açúcar. Uma barra com 70%, 80%, 90%, ou às vezes até 100%, ela pode ser muito prazerosa, né? Então você passa a ingerir menos açúcar, que é o vilão do momento, né? Junto com sal. E aquilo lhe dá prazer, né? Antigamente você não tinha essa possibilidade. No mundo do chocolate, você comia muito mais quantidade. E esse chocolate era misturado com muitas outras coisas, na verdade, com biscoitos, né? Com uma série de outros coisas introduzidas, né? Para poder mascarar o que era ofertado, a ponto de se dizer que o cacau é amargo. O cacau necessariamente não é amargo. Um cacau bem elaborado, né? Ponto ideal de maturação, uma variedade adequada, né? Fermentado, seco adequadamente, ele pode ser, eu não diria doce, mas ele é um produto que não tem esse amargor, né? Então, tudo é a questão de oferta. Então, o que a gente vê é que esse mercado está crescendo muito. Eu acho que o grande desafio hoje são os jovens, né? Porque os jovens ainda, nessa correria do dia a dia, eles ainda estão um pouco... E também pela juventude, nada sentem, né? Não tem problema, come de tudo. Mas é importante... Há também uma tendência entre os jovens, né, da busca pela saúde, exercícios físicos, tudo. Então, eu acho que esse mercado ele vai crescer muito, ele está crescendo muito, né, e é uma coisa sem volta. É um momento de prazer. Você sentar, comer uma barra de chocolate, tomar um chocolate quente, né, é um momento de relaxamento, né, independente do prazer, dos elementos químicos, né, que lhe proporcionam, né, atestadamente uma satisfação, né? Um momento de satisfação. Então, eu acho que essa é a grande revolução, sem volta. Como houve no café, como houve no vinho, o cacau ela já se iniciou já há alguns anos, eu diria assim, e agora realmente está tomando um corpo, né? Como um outro segmento realmente e que vai crescer muito. Está crescendo, na verdade. E a gente acaba comparando invariavelmente aí, né? Uma comparação constante é com o mundo dos cafés. Outra comparação que eu sempre vejo é com esse mundo, né, das uvas, dos vinhos e tudo mais. E tem uma palavrinha que une esses três universos, né? A cafeicultura, a cacauicultura e a vitivinicultura, que é o terroir. Essa palavrinha chique, né? Que acaba unindo esses três universos. O que é o terroir no mundo do cacau? O terroir, veja bem, são vários elementos que compõem o terroir, né? Você tem a parte genética, daquele cacau, né? Você tem toda a parte ambiental, então você tem o clima, você tem solo, né? Você tem a cultura no beneficiamento, então tudo isso forma um terroir, né? Que está diretamente ligado à origem, né? do produto, né? Mas essa cultura, né, do beneficiamento, ela pode ser aprimorada. Então, isso é exatamente o que está acontecendo. Hoje já se tem tecnologia para se fazer um cacau de melhor qualidade. No passado não existia. Eu, quando comecei esse trabalho há 2002, há 20 anos atrás, era tudo novo, né? Aqui no Brasil era tudo novo, né? Então, eu tive que buscar, estudar, desenvolver uma parte dessas tecnologias. Fui um dos pioneiros, outros também iniciaram na mesma época, mas hoje não há dificuldade. Então, esse terroir
ele é muito importante, porque as variações são muito grandes. Eu digo que dentro desse conceito do terroir, o que é mais determinante no produto final, na verdade, tudo é importante, né? Mas eu diria que é a carga genética, porque um cacau ele traz geneticamente determinadas notas, né? Então, um exemplo, o cacau catongo, que é uma variedade, na verdade ele não tem a antocianina, né, na sua composição. Então, ele é um grão de amêndoa branca. Ele traz notas de malte, de amêndoas, né? E já os outros, a grande maioria, cada um tem seu aroma, né, suas notas, mas a grande maioria dos outros, que tem antocianina, são cacaus assim, mais voltados para frutas, para flor, né, alguns para flor, não são muitos, são poucos, mas são mais notas frutadas, né, ou notas de cacau, né, propriamente dito, exemplo dos forasteiros clássicos, aí, Pará, Parazinho, Maranhão. E outros. Então, assim, essa carga genética que ela traz é determinante. A parte da cultura, né, onde entra aí a parte de beneficiamento, né, o que é preciso fazer é não estragar isso, é realçar essas notas. Como? Você tem que diminuir, reduzir a astringência, o amargor e a acidez, né, porque são normalmente defeitos do processo. O amargor não necessariamente, eventualmente você tem alguns cacaus que trazem a nota amarga, mas a grande maioria não. Pelo menos não com uma intensidade que o torne desagradável, né? Então, assim, essa combinação entre a carga genética e o beneficiamento, eu acho que dentro desse conceito do terroir é o mais importante. Claro que tudo interfere, eu falo assim, porque a secagem do cacau, né? Então, se você tem períodos de muita chuva, você tem que ter uma habilidade maior para vencer esse desafio, mas a chuva em excesso, no período da colheita, no período da secagem, especificamente, ela interfere, né, de forma negativa, inclusive. Também na questão da fermentação, então você tem um cacau que tem mais polpa, então a dinâmica de fermentação é totalmente diferente e tal. Então, há uma interação, eu resumiria nessas duas situações. Variedade, né, a carga genética e o beneficiamento. Agora, claro que tem solos mais ricos, né, a interferência também do solo, né, de tudo, na verdade, do clima. Então, você tem o clima, por exemplo, insolação, sul da Bahia, ele tem aqui o cacau cultivado embaixo da cabruca, né, que é na verdade, é um sistema agroflorestal, onde as pessoas, os produtores, isso faz há mais de 200 anos, desde o início, desde a implantação do cacau aqui no sul da Bahia, onde você adentra a mata e tira 50%, você tem que deixar algo em torno de 50% de luz ali, né, para que a planta possa fazer fotossíntese. Hoje há uma demanda maior por luz e de um arejamento maior por causa das doenças, exemplo da vassoura de bruxa, então você tira um pouco mais. Mas você tem ali um cultivo onde, do ponto da floração, né, na verdade, da polinização até a colheita, você tem um período maior, né, às vezes a gente está falando coisa de 30, 45 dias, maior do que um cultivo a pleno sol. E esse período maior, ela lhe permite uma complexidade um pouco maior também de aromas, né? Assim, a intensidade. Então, na minha opinião particular, eu acho que ele aprimora o sabor, né? Então, tudo isso faz diferença, tudo faz diferença. Eu digo sempre, eu vejo, de uma maneira geral, as pessoas falando hoje, o mercado de chocolate fala muito dos países, né? Origens como Brasil, Venezuela, Peru, né? Madagascar, tal, mas eu acho que, na verdade, de um produtor, numa mesma região, de um produtor para outro, a diferença pode ser muito grande, a exemplo do que acontece nos cafés, nos vinhos, né? Então, é uma complexidade muito grande, tem muito para ser explorado aí. E aí, só para a gente entender melhor nessas questões das variedades, são 3 grandes famílias de cacau, né? O trinitário, o forasteiro e o crioulo. O trinitário
é uma mescla aí, né, tudo mais. Há controvérsias com relação a isso. Mas são 3 grandes variedades e tem algumas novas variedades, você citou aí o catongo e tudo mais. Aonde que estão onde está o cacau de qualidade de fato nessas variedades todas aí? Tem uma definição correta para cada um deles? Bem, essa definição utilizada entre forasteiro, crioulo, né, e trinitário, né, a definição que se encontra sempre aí, né, disponível, é que os crioulos são os cacaus finos, né, nada mais é do que crioulo, quer dizer nativo, né, onde se iniciou todo esse trabalho, que foi na Venezuela. Então eram cacaus que tinham amêndoas mais claras, né, e então se criou essa definição crioulos, né? E na outra ponta os forasteiros, que são cacaus que têm normalmente uma percentual de antocianina grande, né? Um volume grande, então são amêndoas mais avermelhadas, né? Violetas, e trazem notas mais de cacau, o cacau mesmo que a gente está acostumado a provar no dia a dia, né? E uma mistura, um cruzamento entre os dois, que seria um meio termo. Isso, na minha opinião, é uma coisa que eu diria assim, que é para inglês ver, né? Porque não faz sentido, você tem veja bem, com o advento da vassoura de bruxa, só para situar aqui a nível de tempo, né? Antes da vassoura de bruxa, o cacau cultivado no Brasil, ele era seminal. Então, você tinha ali uma diversidade genética, ninguém sabia o que você tinha tendências, né? Mas você tinha uma diversidade muito grande. Com a vassoura de bruxa, então se iniciou, a nível de produtor, a questão da clonagem, né? Que é utilizar, você replica em campo, né? Através da tecnologia da enxertia, clones específicos, né? Então, são plantas idênticas, né? Muda só a parte do cavalo, que tem alguma interferência, ninguém sabe exatamente até hoje assim, definir quais são essas interferências, muitas vezes no porte e tal, mas a nível de sabor, essas interferências não estão muito definidas. Então, a partir desse momento, se começou a trabalhar com clones, e cada clone é um material, né? Então, assim, cada clone ele tem sua carga genética. Eu digo que você tem famílias, na minha maneira de ver. Famílias de quê? De sabores. Quando se fala em qualidade de cacau, eu acho que seria melhor incluir essas variedades em categorias pelo aroma, né? Pelo sabor, pelas notas que ela traz. Então, por exemplo, notas de malte, amêndoas, né? Que são notas mais suaves, notas amendoadas, né? Aí entra o catongo, entra cacaus normalmente claros, né, brancos, que você tem outros cacaus que não são brancos, sem ser catongo, né? Ou com pouca pigmentação de antocianina. Visualmente é o que mais se percebe. Também você tem notas florais aí, mas assim eu utilizaria a categoria das notas. Então eu botaria cacaus que têm notas amendoadas, notas maltadas, notas florais, notas de frutas frescas, frutas passas, né? O cacau propriamente dito, que é a intensidade de chocolate, né? E tantas outras que tem aí. Você tem alguns cacaus mais difíceis, mas que também trazem alguma coisa de notas apimentadas, né? Mas, assim, eu acho que você teria 5 ou 6 categorias que talvez seria mais apropriado você englobar essas variedades. Agora, cada clone ele é único no seu sabor e tem variações significativas. Então, por exemplo, frutas passas, você tem cacaus que é o que se encontra muito aqui no sul da Bahia, que é o pêssego, né? Mas você tem também cacaus que trazem notas de banana passa, né? E eventualmente você encontra algum abacaxi, né? Você tem variações grandes aí, né? Então, eu acho que seria mais adequado classificar dessa forma, com relação ao aroma, né? A nota que essa variedade tem geneticamente, traz geneticamente. É porque tudo que está acontecendo é muito novo. A nível de mundo, essa coisa há uma evolução muito grande, né? A exemplo do que houve no café,
Café se fala na terceira onda, na quarta onda já, né? Onde vai se voltando já agora para essas variedades, né? Para essas características que são de cada variedade. O Brasil ele está indo. A gente já lá na Leolinda, a gente já faz há 12 anos, a gente vem fazendo seleções voltadas, né? Claro, tem que ser um material, obrigatoriamente ele tem que ser tolerante, produtivo, mas a gente vai buscando agora a qualidade, né? Notas que são notas sofisticadas, notas realmente agradáveis, né? Então, toda a parte de novos plantios, né, que seria a complementação com mudas, e as enxertias, elas trazem clones que têm essa atribuição. E eu acho que isso é o que vai acontecer. O Brasil, especificamente o Brasil, ele tem um potencial enorme. O sul da Bahia tem um potencial enorme. Só para vocês terem ideia, quando houve a problemática da vassoura de bruxa, né, o órgão técnico da lavoura, a CEPLAC, inicialmente nos orientou a utilização de 5 materiais, né? Foi distribuído esses 5 materiais, que eram 3-TSH, 565, 516, 1188, um CPEC 42 e o ET 397. Esses foram os primeiros materiais da época, né? Utilizados, eram materiais voltados, naquela ocasião, e muito hoje ainda é voltado para tolerância e produtividade, né? A coisa não funcionou, aí são outras questões, né? Mas, assim, o que eu queria dizer é que, a partir desse momento, houve essa descoberta, né, de que era possível trabalhar com novas variedades. E aí os produtores foram a campo, porque naquela ocasião a distribuição não dava para todo mundo, estava todo mundo sem saber o que fazer, a vassoura estava entrando nos plantios, devastando, na verdade, uma queda acentuada de produção. E aí os produtores foram ao campo, né, buscar algumas dessas respostas, né, e começaram a ver que existiam dentro do plantio. Depois, posteriormente, foi até orientado também pela própria CEPLAC como fazer essa seleção, né? Então, os próprios produtores começaram a selecionar dentro dos seus plantios novas variedades, né, além dessas 5 que tinham também tolerância, resistência à vassoura de bruxa, né? E depois, esses produtores, houve um intercâmbio entre produtores muito grandes. Então, quando a gente fala, por exemplo, FL 89, Fazenda Leolinda, planta número 99, PH 16, é um clone muito conhecido, né? Então, Fazenda Porto Híbrido, né? 16. Então, assim, houve um intercâmbio muito grande. A Leolinda, só para vocês terem ideia, tem mais de 250 tipos de materiais lá, de clones. Aos poucos, hoje, a gente volta, né, como eu falei mais cedo um pouco, reclonando esses materiais já com variedades voltadas realmente, selecionadas para a qualidade. Claro, trazendo tolerância e resistência, mas com foco na qualidade. Então, um mundo novo que vai ser, eu digo que esses próximos 5 anos, porque eu digo, a velocidade com que as coisas estão acontecendo tudo é muito rápido. Hoje o mundo é muito rápido, né? Então vamos ter muitas surpresas. A Leolinda agora está trazendo materiais fantásticos. A gente tem um material lá chamado FL89, é um material que tem nota de uísque. Ele tem uma nota alcoólica, né? Ele foi avaliado numa visita aqui do Martin Christie, né? Que é uma sumidade na parte de degustação de chocolates, né? De cacau no mundo, o inglês, e ele identificou, João, esse material tem nota para mim de uísque, ele é realmente totalmente diferente, ele traz uma nota alcoólica, tanto que eu batizei o material FL89, mas é uísque, chamado uísque. E tantos outros materiais que a gente tem lá, cada um com notas mais exóticas do que o outro, né? Então, vem muita coisa chegando aí, tem muita gente fazendo um trabalho bacana também, então muita coisa vai aparecer aí para o consumidor. Eu acho que é nesse ponto, né, que você está trazendo, que eu acho que a maior diferença que eu vejo, né, o detalhe mais próprio que eu vejo na cacauicultura é exatamente esse.
Quando a gente fala de manejo genético numa soja, por exemplo, existem empresas multinacionais trabalhando nisso e investindo pesadamente para ter essa evolução genética. No próprio café, a gente tem o IAC com um germoplasma gigante, mas no cacau são os próprios produtores ali fazendo suas testagens e encontrando seus caminhos genéticos ali. É um processo bem interessante, né? Como é que essas trocas acabam acontecendo, né? Foi uma necessidade, né? Claro, por causa da vassoura de bruxa. Mas como é que está funcionando organicamente hoje em dia essas variações? Já há uma catalogação, um germoplasma. A gente tem a CIC atualmente também, né? Que está auxiliando nesse processo, a própria CEPLAC, mas como que está esse manejo genético dentro da cacauicultura, que é tão própria do setor? Não, você tem alguns materiais que são foram catalogados já pela CEPLAC, né? Materiais que foram selecionados por produtores e alguns desenvolvidos pelo órgão de pesquisa. Mas esses materiais, de uma maneira geral, eles tinham como foco, e ainda têm como foco, a tolerância, né, que é a tolerância à vassoura de bruxa, e a produtividade, e há outras doenças também, podridão parda. Então, agora estão começando a fazer algumas introduções aqui no campo, já prevendo a chegada da monilha, então cruzamentos com plantas que trazem alguma tolerância, CS95 e outros aí, foram importados recentemente, mas assim, muito voltados para a produtividade, né? Com relação à qualidade, alguns desses materiais têm qualidade, sim, né? Porque não foi esse o foco, mas, como eu disse antes, né? Todo material tem sua nota, sua característica própria em termos de sabor, né? E isso é muito, assim, tem materiais que eu gosto, mas não quer dizer que esses são os melhores, né? Porque é muito do consumidor. Eu digo sempre assim, o consumidor hoje está muito acostumado, a referência de chocolate é o chocolate do passado, né? Quem fala isso muito bem é o Ernesto Negbauer, eu tive a oportunidade de assistir o podcast dele, ele sempre fala como o chocolate da infância dele, né? E é uma realidade, né? Aquele era o cacau Pará, Parazinho, Maranhão. Esses plantios de híbridos aqui no sul da Bahia, eles aconteceram a partir, se eu não me engano, de 76, com o Procacau, né? Então o governo entendeu que era interessante expandir a cacauicultura no sul da Bahia, né? E houve essa introdução de híbridos, né? Cruzamentos voltados à época para doenças como a podridão parda, né? Produtividade e tal. Então já se pensava não na vassoura, imagino que não na época, né? Mas já com introduzir esses materiais no campo para irem ser selecionados para as doenças existentes na época, né? A época que é ceratocystis, podridão parda, né? E outras, né? Então, a partir daí que vem toda essa coisa desses híbridos, né? Essa diversidade, né? de sabores. Tá? Mas os produtores continuam fazendo suas seleções, né? Continuam. Isso é um trabalho que a gente aprendeu e todos vão fazer. E à medida que o mercado estiver pagando por isso, por produtos com características diferentes, um exemplo disso é o Caton. O Caton está crescendo muito. Foi um material que nós fomos um dos pioneiros, né? Junto com a Lajeado de Ouro também, mas fomos um dos pioneiros na introdução desse material. E hoje está vários chocolateiros lá fora, então, lá fora não dá para quem quer, né? E aqui dentro alguns produtores estão querendo, porque é um produto totalmente muito exótico, ele é muito diferente, né? Inclusive a cor do chocolate. Um chocolate, por exemplo, 70% feito com cacau catongo, ele tem a mesma coloração de um chocolate ao leite normal, né? Então, são amêndoas mais claras, ele não é branco, né? Quando ele é beneficiado, quando você corta a amêndoa, ela fresca, ela é branca. Mas quando ela é beneficiada, ela fica uma cor assim, meio leitosa, né? meio marrom claro. Né? Aí tem um processo de torra, que escurece mais um pouco. No final, ele fica com essa coloração ao leite. Então, assim, esse catálogo, certamente mais tarde deve existir. Mas hoje ainda não, voltado para a qualidade. Agora, o que é importante
salientar é assim, que a cultura do cacau, ela é uma cultura que eu digo, apesar de termos 200 anos de cacau aqui no Brasil, ela não foi ainda domesticada, né? Como você colocou aí. Porque quando você fala em café, apesar de existir uma diversidade enorme de materiais, de clones, tudo, no campo, o que se verifica, na verdade, são poucos. Então, você tem 6, 7 ou 10 materiais que são muito falados, tal, a coisa é mais voltada para aquilo ali, né? E nas uvas também, da mesma forma, né? E no cacau, como eu falei, você tem uma diversidade enorme. Na Leolinda eu tenho mais de 250 materiais, né? Claro que existe, dentro desses 250, eu poderia classificá-los aí a nível de sabor em 6 ou 7 categorias, né? Mas há uma diversidade muito grande. Então, isso tudo está sendo descoberto agora. Eu acho que isso é o que é o mais fantástico da cacaicultura, né? Ela, para quem é produtor e quem vibra com cacau, né, é uma cultura apaixonante, porque há muito o que fazer, muito o que fazer. E, nos últimos anos, na verdade, ela teve que ser reinventada por causa da problemática da vassoura de bruxa. Ainda está sendo reinventada. A gente vive um momento terrível, né? Com falta de crédito, problema de endividamento, né, ocasionado pelo plano de recuperação da lavoura cacaueira, que foi uma coisa terrível, e continua terrível. Eu digo sempre assim, quando eu lhe parabenizo aqui pelo podcast com o Dilson Araújo, né, que produziu o Nó, aquele filme foi feito, ele foi lançado, se não me engano, em 2012, né, e 10 anos se passaram, 9 anos se passaram, mas ele é super atual, porque não se resolveu o problema da lavoura, né? Aquilo foi empurrado aí, na minha maneira de ver, para debaixo do pano, né? Então, assim, a gente tem desafios muito grandes, muito grandes. É preciso, eu acho que à medida que essa lavoura for se estruturando novamente, né, se tornando cada dia mais sustentável, né? E aí eu falo da parte ambiental, social, com a base econômica, né, que é o tripé da sustentabilidade, a gente vai ter uma grande revolução, vão aparecer os materiais muito exóticos, né? A cabruca ela tem uma dinâmica própria dela, que é uma coisa... há muito que descobrir. É uma viagem muito bacana. Eu acho que quem está adentrando aí nesse mundo de se deliciar, digamos assim, né? Com chocolates, com o sabor do chocolate, das variedades e tal, vai ser uma viagem maravilhosa. Asseguro a todos que vai. Realmente, né? Eu tive essa oportunidade desde que eu comecei aqui o podcast, conhecer um pouquinho aí desses chocolates, né? Voltados aí para mais qualidade. Realmente é um grande diferencial. No final aqui, inclusive, eu vou deixar um desafio para quem está nos acompanhando. É um desafio bem, já vou dizer, bem extremo, mas para vocês perceberem a diferença dos chocolates. Mas, enfim, essa questão do Brasil trocar as rodas com a carroça andando é uma tradição nossa, né? Que nem a gente vê agora, né? A gente está tentando se recuperar, né? Que nem você comentou aí, da vassoura de bruxa, da questão dos créditos e tudo mais, ao mesmo tempo que o Congresso está debatendo evoluções, né? As evoluções, né? Em promover o cacau de qualidade. Aonde que você vê que a gente vai se encaixar aí? A gente vai continuar trocando a roda com a carroça andando ou não? A gente está, não, vamos parar um pouquinho a carroça, agora vamos planejar. Acho que é isso, né, que tem que ser. Vamos planejar para não ter que trocar de novo a roda andando aqui com a carroça em movimento. Sem dúvida, sem dúvida. O que eu vejo, assim, é preciso fazer o dever de casa, né? E, como eu mencionei há pouco, o problema do plano de recuperação da lavoura cacaueira, ele foi terrível, não é? E não estou aqui querendo culpar ninguém, ele simplesmente não funcionou e criou um endividamento terrível para a grande maioria dos produtores. Os produtores que foram fazer isso são aqueles que, na verdade, eram ávidos por tecnologia, estavam na ponta, né? E, na verdade, se desestruturaram. Isso leva hoje ainda a cadeia a um desânimo muito grande. É preciso resolver isso. Esse é um fator importantíssimo. Muito se fala, tem algumas tentativas de negociação dos débitos e tal, mas a lavoura hoje ela não tem rentabilidade para fazer nenhum tipo de negociação. É preciso
Outra coisa, não sou eu que digo, não é o produtor que está falando. Isso foi dito pelo próprio órgão de pesquisa, nas suas duas notas técnicas. Deixou de forma muito clara, né, que o plano de recuperação não logrou êxito, não houve sucesso. Era o que se tinha para aquele momento. Não é? E foi importante, porque gerou emprego, senão ia ser um caos. Eu digo um caos no sentido maior da palavra, realmente, porque gerou mais de 150 mil desempregados, né? E a doença, da introdução, da verificação, na verdade, da primeiro foco para o dano significativo a nível produtor, foi muito rápido. A gente está falando em 6, 7 anos, né, 95, 94, já se tinha 96, 97, quer dizer, a produção foi e naquele momento que a virulência era muito grande da doença, quer dizer, chegou a 1/3, 1/4 do que se produzia tradicionalmente, né? Eu recomendo que todos assistam o Nó, porque aquilo ali é verídico, aquilo tudo foi feito com... O Dilson foi muito cuidadoso, tudo baseado em documentos, é uma coisa terrível, então foi o caos. E, assim, é preciso fazer o dever de casa. O que é que eu falo que é o dever de casa? É preciso desconstituir essas dívidas de alguma forma. Isso é obrigatório. O Estado, e eu me refiro ao Estado brasileiro, né, com a federação, os municípios, é preciso resolver. Não adianta empurrar isso para debaixo do tapete, não. Tem que resolver isso. Né? Isso precisa resolver para a gente avançar. Claro, a gente não pode estar esperando isso, a gente tem que buscar alternativas, né? A exemplo da que eu busquei, que outros fizeram aí também. Mas é preciso fazer o dever de casa. Então, eu acho que isso é extremamente importante. É extremamente importante também repensar essa questão da legislação ambiental estadual, né, que é de competência dos estados, com relação à Cabruca. A Cabruca, ela foi... quem criou a Cabruca, quem fez a Cabruca, foram os produtores ao longo da história do cacau. E, da noite para o dia, criaram uma lei onde determinaram que a Cabruca tinha que ter tantas árvores da Mata Atlântica e que não poderia ser cortado, isso. Não é assim. Há uma dinâmica. A Cabruca, no meu entendimento, é a preservação da Mata Atlântica, né? Mas em benefício da cacaicultura, né? Que ali está embaixo. Como eu disse mais cedo, você adentra a mata, tira uma parte das árvores, permitindo que entre a luminosidade e introduz ali o cacau. Claro que num período onde você tem uma doença com a virulência, né, com dano causado com uma vassoura de bruxa, essa cabruca ela vai ser manejada, talvez aberta um pouco mais, você entende? Eu digo sempre, produtor nenhum vai devastar a cabruca, produtor nenhum vai derrubar uma árvore centenária, um jequitibá, um putumuju, jamais vai fazer isso. Né? Agora, essa liberdade do manejo é preciso existir. Engessaram a cabruca. Então, o que está acontecendo? Na verdade, muitos produtores estão indo para outras regiões a pleno sol, e aqui deixa-se a miséria instalada, né, com as suas mazelas. Não é assim, não faz sentido. Não é? E eu, particularmente, acho que a pleno sol, nada contra, acho importante, é um novo momento, são novas tecnologias, fertirrigação, as tecnologias são sempre bem-vindas, né? Mas a gente não pode abandonar o que aí está, até porque o que aí está é muito viável produzir cacau nessa região sul da Bahia, embaixo da cabruca. Agora, uma cabruca que possa ter um certo manejo, né? Claro, dentro do bom senso, a gente não está falando aqui em liberar comercialização de madeira, nada disso, mas o produtor ele tem que ter uma flexibilidade para ir manejando aquilo, né? Porque muitas dessas áreas foram abandonadas por muito tempo. Então, eu acho que esse é um outro ponto que precisa ser avaliado, sem paixões, né? Tem que ser uma coisa muito racional, né? Para que a gente não, porque eu digo sempre assim, eu vejo muitos discursos onde a pessoa pega a parte ambiental e fica só no ambiental. Vejo muitos discursos também que a pessoa pega o social e fica só no social. Sustentabilidade não é isso. Sustentabilidade tem que ter as três, ambiental, social e econômica. A base de tudo é econômica. Sem essa econômica, não tem milagre. E o que a gente vê hoje é isso. É uma região abandonada, não vou dizer na sua plenitude, mas com desafios terríveis, né?
mas poderia ser diferente. Então, a gente tem que correr atrás de resolver, fazer o dever de casa. Então, você tem um problema do plano de recuperação, da desconstituição dessas dívidas, você tem um problema de rever essa legislação ambiental estadual, e um outro problema também que precisa ser abordado também é o problema do drawback. Não é? O drawback ele não se justifica. Não faz sentido. Nada contra as empresas moageiras, acho que elas criaram um mercado sólido, não é uma commodity, fazem com muita competência, são muito sérios, não é? Mas essa coisa do drawback, não estou aqui falando de maneira nenhuma em não permitir importação. Importação deve ser permitida, sim, sempre. Eu sou do livre comércio, esse é meu pensamento. Né? Mas o drawback, essa isenção de impostos, prejudica a região. Se você tem, vou fazer uma analogia aqui, se você tem uma safra de feijão que tem um problema climático e há uma quebra de produção, o preço automaticamente ele é elevado e há uma compensação. Pelo menos o prejuízo é menor. No caso do cacau, não. Por quê? Porque essas empresas vão ao mercado, compram o cacau sem taxas nenhuma de importação, não é? Inclusive, muitas vezes, mais barato até do que já está sendo praticado dentro do mercado. Então, quer dizer, destrói o mercado. Não é? O produtor tem que ter uma certa segurança. A gente já tem um problema muito sério que, na verdade, a grande maioria, quase que a totalidade, mais de 95%, com certeza, ou mais até 97%, ela é adquirida hoje, comprada por 3 grandes empresas. Não é? Então, há uma manipulação de mercado, e sim, com certeza há. Não é? Então, a gente tem que resolver esse problema também, que seja permitida a importação, mas que essa importação se pague os impostos normais, não é? Para que essas empresas avaliem, né, fomentar a cacauicultura aqui dentro. Antigamente, as empresas compradoras de cacau, elas financiavam o produtor, não é? Com o problema da vassoura de bruxa, ou há um descrédito muito grande, porque houve também inadimplência grande, né, em função de toda a problemática da vassoura de bruxa. Mas, assim, é preciso voltar a se construir isso internamente para fortalecer a cacauicultura. A gente também não pode só pensar no Estado. A gente tem que fazer com que a própria iniciativa privada ela encontre os seus mecanismos. Então, essa situação com o drawback deixa essas 3 empresas numa situação muito confortável. Então, fomenta-se preços maiores no período da entre-safra, né, que se compra quase nada, ou daqueles poucos que tinham um fôlego maior, conseguiram guardar para vender naquele momento. E quando chega o início da safra, quer dizer, temporão e safra, principalmente do temporão, esses preços desabam ágil, não é? E muitas vezes deságios significativos. Em 2014 se teve um deságio significativo, mais de $600 se praticou. O ano passado também houve deságios significativos. E aí o que acontece? 60% ou 70%, às vezes até mais dessa safra, dessa produção do ano, é adquirida com preços, eu diria que, inclusive, até abaixo dos preços de mercado. Não é? Então, a gente não pode deixar ninguém numa situação de muito conforto. Toda vez que a pessoa está numa situação de muito conforto, ela, às vezes, não faz as coisas certas. Né? Então, eu digo sempre assim, a indústria tem que tomar um cuidado muito grande para não matar a galinha dos ovos de ouro. E a cacauicultura hoje vive realmente um problema muito sério. E não faz sentido o Estado dar, porque é um incentivo dado pelo Estado brasileiro, né? E os municípios, o estadual também, cada um com seus impostos, né? Benefício, a justificativa para beneficiar essas 3 indústrias com, sei lá, 2.000 ou 3.000 funcionários, né? Em contrapartida com a região de mais de 200 mil entre produtores e trabalhadores, não é? E que ela está... Então, no momento atual, com certeza, não se justifica. Então, eu digo que esses são os 3 deveres de casa que é preciso fazer para se pensar numa nova cacauicultura. E aí eu tenho certeza que isso sendo feito, né, a gente vai vai fortalecer muito essa... E é uma cultura fantástica, porque ela tem
eu digo assim, a cada 5 ou 6 ou 7 hectares, você pode, é preciso de uma pessoa para poder fazer os tratos culturais, né? Ali, deixar a roça prontinha, arrumada. Então, é uma demanda muito grande, uma cultura que tem uma responsabilidade social muito grande, ambiental também. Você entrar numa cabruca é uma coisa que fascina. Você não é diferente de qualquer outro plantio. Você olha, você não vê uma imagem semelhante à outra. É uma árvore diferente. Aqui no sul da Bahia, então, você vê uma diversidade de topografias, muita água nessa região, né? Então, assim, a gente tem na mão uma coisa fantástica e que precisamos todos tomar muito cuidado, porque ela é belíssima, ela traz oportunidades fantásticas, né? Mas é muito frágil. Ela é uma coisa muito frágil. Tudo que é muito belo, é frágil, né? A própria natureza é assim, né? Então, é preciso que o Estado, né? É preciso que a iniciativa privada e que os produtores lidem com isso com muito cuidado, né, para que essa cultura não se venha a definhar e acabar, ou ficar na ilusão que só vai ser novas áreas, nas áreas de sertão, com fertirrigação e tal. Eu, particularmente, não acredito que essa vai ser a cocacultura do futuro. Acho as iniciativas fantásticas, é super válido, parabenizo aos que fazem, mas vai ser uma parcela, porque isso já foi feito em outros lugares do mundo, né? Então, isso vai representar uma pequena parcela, nunca vai ser realmente a área de produção de cacau. A área de produção de cacau é a área tradicional do sul da Bahia e do norte lá, né? E também no Espírito Santo. Muito bem, vocês viram aí que... Eu não quero aqui de maneira nenhuma provocar ninguém. Eu falo, exatamente o que eu ia dizer. Eu deixo muito claro, assim, tem um apreço muito grande pela indústria. Acho que a indústria, e faço a ressalva, tem um trabalho belíssimo, é um mercado forte, são sérios, criaram uma atividade sólida. Você tem o cacau é dinheiro, você entende? Tem coisas muito positivas, mas eu acho que essa coisa do drawback, ela precisa olhar com outros olhos. Acho que tem que compor isso de uma outra forma. Isso não pode continuar da maneira que está. Exatamente nessa linha que eu ia dizer, né? São lições de casa que são difíceis de serem solucionadas, mas referências não faltam para mostrar que, se essa lição não for feita, não tem futuro, né? Não tem futuro a ser discutido. Essa questão da canibalização, né, do mercado é uma delas. A questão de termos políticas públicas mais inteligentes, né, que não troquem a roda com a carroça andando. E esse tripézinho, né, que hoje em dia tem o termo ESG, que é a governança, né, a sustentabilidade e a parte social andando juntos. São lições de casa que são difíceis, mas, como eu disse, já tem coisa acontecendo, né? Já tem muita referência, já tem aonde buscar aí a quem possa ajudar nessas liçõezinhas de casa aí. Muito bem, eu conversei aqui então com o João Tavares, ele que é produtor de cacau de qualidade, cacau fino, já mostrando aí um pouquinho dessa realidade. Chavinha virando, pessoal, vamos ficar atentos e não vamos deixar, né, a coisa correr, degringolar aí. João, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso podcast e ao site Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade e a todos os ouvintes aí, lhe parabenizo mais uma vez pelo seu trabalho. Bacana. Vamos junto aí. E o desafio que eu ia deixar para vocês, né, que é um desafio um pouquinho absurdo, mas é engraçado também, né? Quem quer ver o chocolate do passado, do presente e do futuro, vamos aproveitar que tem festa junina, deve ter um monte de chocolate aí nos supermercados, por esse momento de festa. Pegam aquele chocolatinho que aqui em Campinas vem num formato de bola de futebol ou de guarda-chuvinha, que é um chocolate hidrogenado. Que isso é uma coisa bem antiga mesmo. E esses chocolatinhos, eles aparecem assim, na Páscoa e na festa junina. Só nesses dois momentos que eles aparecem.
pega um chocolate normal, né, de uma marca normal, e pega um chocolate Bean to Bar. O último que eu experimentei tinha um gosto de uísque, né, que o João comentou aqui. Faz esse teste. Experimenta aí o chocolate do passado, o chocolate do presente e esse chocolate do futuro aí, Bean to Bar. Vocês vão ver como é gostoso o futuro, como vai ser bom. E bom para quem consome e bom para quem produz. Que a qualidade realmente é sem igual. Muito bem, amigos. Lembrando que estamos em todas as redes sociais. Então siga nossos perfis no Instagram, no Facebook, no Twitter. No Instagram a gente tem um perfil próprio, que é o do Grão a Barra _NA, que é um dos podcasts mais admirados aí do agronegócio brasileiro. A gente está na lista lá dos Jornalistas e Companhia, né? Agradecer mais uma vez, né, essa instituição reconhecendo aí o nosso trabalho através de uma votação pública. Então agradecer todo mundo que votou na gente também. Lembrar também que quem está assistindo esse episódio, né, a gente tem esses dois formatos: o formato do YouTube, que você vê o vídeo, e o formato podcast. Se a sua internet está boa, vê no YouTube, aproveita para assinar, ativar o sininho, deixar like, para que cada vez mais pessoas recebam os conteúdos. Para quem está ouvindo o seu podcast ali, baixar ali no Spotify, para ouvir no momento com uma internet um pouquinho pior. Tá na lavoura, tá no carro, tá em algum lugar que a internet tá falhando, baixa o podcast, apenas o áudio, e aproveita aí no seu momento, quando você bem entender. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Um abraço.